E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Clay. E bom, hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal, um quadro que é experimental, que é chamado Autista Analisa. Eu ainda não pensei direito no nome, mas vai ser um quadro onde eu vou analisar nos mais diversos pontos de vista, conforme diversas situações cotidianas minhas, filmes, livros, músicas, séries e outros tipos de mídia que eu gosto e que eu recomendo para outras pessoas constantemente, que me auxiliaram ou que mudaram a minha vida e minha perspectiva sobre determinadas áreas e aspectos do meu dia a dia, né? E para inaugurar, né, esse primeiro vídeo, eu quero falar de um filme que eu vi recentemente. Eu vi domingo passado, na realidade, que é Clube da Luta, um filme que eu acho que grande parte do pessoal na internet, do meu público que está me assistindo, já viu, mas que é um filme que mesmo assim vale a pena ser comentado, porque é um filme impressionante do início ao fim. É um filme de várias perspectivas, várias visões, e até interessante ter uma visão diferente para cada pessoa. Eu já vi vários vídeos de várias análises diferentes, de vários pontos de vistas, alguns mais críticos, outros mais pessoais. Então, essa é a minha visão sobre esse filme, o que eu aprendi sobre esse filme, claro, principalmente no meu aspecto autista, né? Sobre o que eu, como autista, aprendi assistindo o Clube da Luta. Antes de começar tudo, eu já vou dizer que esse vídeo tem spoilers, então caso você não tenha visto o vídeo, o filme, por favor, veja. É um filme impressionante, que molda toda uma característica, que tem um construto social simplesmente incrível. Então, simplesmente vá assistir antes de ver esse vídeo. Assista, vale muito a pena. Mas vamos começar. Clube da Luta é um filme de 1999, o ano da virada, né? O famoso ano do bug do milênio. Um ano que, curiosamente, muitas pessoas estavam, digamos assim, preocupadas e ao mesmo tempo muito despreocupadas com a vida naquela época. Era um ano que, apesar do medo das mudanças, do novo milênio, do tal bug do milênio, grande maioria das pessoas não estavam preocupadas com o cotidiano em si, porque era um ano muito tranquilo. Foi a partir de 1999, inclusive, que começou toda essa cultura de crises existenciais e crises pessoais que levou, né, a sociedade do novo milênio, que atualmente é a mais depressiva e a mais desiludida em relação à vida, né? A grande maioria dos millennials tiveram um fim trágico, um fim que não conseguiram realizar grande parte dos sonhos que tiveram na sua vida. E isso, inclusive, é um dos principais pontos explorados dentro desse filme. Ele é um filme criado por David Fincher. Quando ele foi lançado na época, em 99, ele não teve assim uma grande recepção. Ele pode ser considerado até um dos fracassos no cinema, né, no sentido geral. Porém, conforme o passar do tempo, digamos que ele foi evoluindo junto com a sociedade da época, se tornando hoje em dia uma das principais peças de mídia e talvez uma espécie de mídia cult, né, mais vista pelo público mais underground, assim, dentro e que se popularizou principalmente com a internet. Ele é um filme que tem como principal elenco Brad Pitt e Edward Nolan. O Brad Pitt que todo mundo acho que deve conhecer, e o Edward Nolan que foi mais conhecido por ter feito o segundo filme, O Incrível Hulk, o segundo filme do Hulk, que é um ator também incrível. E ele é o protagonista dessa história. Ele não tem nome em si, ele é mais conhecido popularmente como narrador, e isso é proposital dentro do universo do filme, visto que ele é feito para a gente se identificar com ele. E no começo do filme ele é mostrado como uma pessoa com problemas sociais e com uma vida que, digamos assim, é muito comum, principalmente do brasileiro ou do americano médio, né? Ele tem um emprego mediano em uma consultoria de carros dentro do escritório, com um chefe que não é lá essas coisas. Ele é uma pessoa solitária. Não é falado muito sobre a família do protagonista. O pouco que é falado é sobre o pai dele, que simplesmente abandonou ele às traças, né? Assim que ele cresceu, abandonou e falou, vai cuidar da sua própria vida. E nisso ele arranjou um emprego comum,
com uma vida comum, e no início do filme é mostrado que ele tem uma dificuldade social muito grande porque ele não se aceita socialmente. Então ele vai em diversos grupos de autoajuda, grupos esses com pessoas com problemas muito específicos, como câncer de próstata ou leucemia, para ver, e vai mentindo para essas pessoas, mentindo até sobre o próprio nome, para ver se assim ele consegue alguma migalha de atenção. Só que tudo muda, né, quando uma mulher conhecida como Marla Stewart começa a entrar junto nesses grupos e vai tirando esse foco dele, porque ela usa do mesmo aspecto, ela também não se aceita socialmente. Na real, ela é mostrada no filme como uma suicida compulsiva, então ela tenta a mesma estratégia de vitimização que ele tenta para conquistar um pouco de migalha de atenção. E nisso, então, ele meio que planeja junto com ela um calendário sobre quando que eles vão estar nesse grupo de autoajuda. Daí, então, vai se mostrando um pouco mais do dia a dia dele, que ele faz viagens para vários lugares ao redor dos Estados Unidos, com várias pessoas com problemas de carro, acidente, oferecendo os serviços de seguro, da consultoria e de reparo dos veículos. Numa dessas viagens, ele conhece um jovem chamado Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt, que é um vendedor de sabonete, mas que também tem dois empregos noturnos, vamos dizer assim, que é como auxiliar de filmografia dentro de um cinema, que mexe com aqueles rolos, faz as edições, e como garçom. E ele vai jogando a vida desse jeito, vivendo de bicos praticamente. E aí, né, o protagonista conhece esse personagem que é o Tyler, e inicialmente eles começam a perceber que tem uma vida em comum, mas ele acha que pelo Tyler estar dentro do avião com ele vai ser um amigo passageiro, como tudo dentro de um avião, onde praticamente tudo é descartável. E o Tyler também vai ser um amigo descartável, ele usa esse termo no próprio filme. Só que aí acontece um acidente, onde o próprio apartamento dele pega fogo, acidente que depois descobrimos que foi ele mesmo que causou, ou melhor, o Tyler. Foi ele mesmo que acabou causando esse acidente. E através disso, como ele perdeu tudo que tinha no apartamento, que eram coisas caras, porque ele era uma pessoa consumista por natureza, já que ele foi alguém moldado pela sociedade e pela televisão, de que a vida perfeita seria a vida com um emprego, com muito dinheiro e ser rico e bem-sucedido. Então, ele perde tudo isso e aí, por um milagre, o Tyler aparece e também oferece a chance de se mudar para a casa dele. A casa dele, que era uma casa simplesmente abandonada, na qual eles invadiram, e através disso eles vão construindo a vida deles, né? Então acontecem várias coisas, eles vão num bar, se envolvem com algumas pessoas, eles começam a brigar no meio da rua, eles acabam construindo um grupo de idealistas, outros homens também com o mesmo tipo de crise social identitária, que vão se juntando a eles. Inicialmente começa como um clube de luta, no caso de só se encontrar e dar porrada, o famoso 5 minutinhos sem perder a amizade que todo homem tem. Quem tem amigo homem sabe o que é isso. Então eles formam um clube que realmente o propósito inicial era lutar. Só que conforme eles vão vendo que mais pessoas vão se unindo por se sentirem, digamos assim, melhores com aquele clube, eles têm a ideia de formar meio que um grupo de rebeldia, um grupo de extermínio, né, um grupo terrorista contra as, digamos, correntes da sociedade capitalista, que seriam os bancos, os mega empresários, ricaços e aquele tipo de gente que muitos de nós conhecemos que pouco se importa com a vida alheia, apenas com si próprios. E o final do filme acaba sendo revelado que o Tyler Durden, personagem do Brad Pitt, não passa de uma alucinação do narrador, o personagem do Edward Norton, ou seja, seria um alter ego, um amigo imaginário, porque como ele tinha muita apneia, muito hábito de insônia, isso acabou acarretando numa esquizofrenia no qual ele criou um alter ego e situações na cabeça dele que na real nunca teriam acontecido. Foi ele mesmo que fez, porém ele estava acreditando veementemente que era o seu alter ego que estava praticando. E no final do filme, eles arquitetam um plano final junto com toda a gangue, que é destruir os principais bancos e linhas de crédito, que assim causaria um colapso financeiro e obrigaria
esses bancos gigantescos a salvarem pessoas que estão com dívidas enormes. Então, digamos assim, eles criaram uma sociedade sem classes muito altas, né, sem essa divisão de rico e de pobre. E o filme termina com todos esses bancos explodindo e com o Tyler finalmente vendo seu sonho realizado dentro do prédio de uma firma junto com toda a sua gangue e a Marla, né, que é a mulher que inicialmente estava com ele nos grupos de apoio. E basicamente isso é um resumo do resumo do resumo do filme. O filme tem várias camadas, ele tem várias situações diferentes, ele não é um filme chato, porque ele toma várias proporções, ele tem romance, ele tem drama, tem ação, então ele é um filme de camadas, mas basicamente o resumo é isso. Agora, a minha análise sobre esse filme. E para começar, eu sou péssimo analista, eu nunca tive senso de crítica, de chegar e falar, a iluminação, a atuação, etc, 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 ficou bom desse jeito, daquele jeito, porque eu acho que para isso existem milhares de canais no YouTube incríveis. Eu posso recomendar aqui o Elegante, que eu acho que é o canal que eu estou mais assistindo ultimamente, que ele faz análise desse tipo. Tem o canal também do Refúgio Cult, que faz análises de vários filmes, inclusive de filmes menos conhecidos. Ele já fez uma análise de Clube da Luta também. E o canal do Pipocando, esse muito conhecido por todo mundo praticamente, né? Mas eu vou fazer uma análise do ponto de vista meu, Mikael, o que esse filme me ensinou e me mostrou como pessoa, principalmente como autista, né? Porque digamos que eu tenho uma visão um pouco mais ampla dessa questão, principalmente pela minha identificação com o personagem do Edward Norton, o narrador, o protagonista, né? Que é um cara que tem distúrbios emocionais, distúrbios sociais muito grandes e que justamente devido a isso não consegue praticamente dormir, dorme só 1 hora por dia. E a primeira coisa já que eu falo é justamente o quanto que esse filme é incrível e o que eu aprendi com ele, a primeira coisa que eu aprendi com ele é qual é a importância nossa perante nossa sociedade. Estamos sempre acostumados a ter uma sociedade que dita regras para a gente. Uma sociedade no qual sempre vive falando o que a gente deve ou não fazer, o que é bom ou não para a nossa vida, seja ser rico, seja ser pobre, seja ser milionário, bilionário, mas sempre criando um ideal sobre alguma coisa. E justamente uma das primeiras coisas que esse filme quebra e quebrou é essa coisa de a gente sempre tentar buscar uma vida ideal baseada no que a gente vê, baseada em comparativos que a gente faz. O que nem sempre é verdadeiro e na real é pouco intuitivo e saudável. Uma coisa que o filme me ensinou é que muito mais importante é cuidar da sua saúde, primeira coisa, principal, e muito mais importante é criar um legado para si e uma aceitação social, uma aceitação de você como pessoa fora de um padrão que você acha o correto. Há muitas pessoas presas em rotinas diárias da vida que simplesmente não conseguem se sentir felizes sendo elas. E muitas delas vão procurar refúgios em coisas como vídeos ou livros de autoajuda que na real sempre dão aquela boa e velha dica do seja você mesmo. Já Clube da Luta não, ele mostra na real um protagonista totalmente fudido e deturpado praticamente por tudo ao redor dele. E o que ele tenta não é ser ele mesmo, pelo contrário, ele acaba criando um alter ego rendido pela loucura dele, que é quem ele sempre sonhou ser. Faz as coisas que ele sempre teve vontade de fazer. E aí o filme justamente traz uma lição muito valiosa, que inclusive é uma frase que eu sempre vivo repetindo. Não existe o ser você mesmo. Você tem que ser o melhor de você todos os dias. E isso é até, vamos dizer, paradoxal. Como é que eu vou ser o melhor de mim se eu nem me conheço? Mas é justamente através disso que é justamente através desse princípio que a gente tem que partir. Se você não se conhece, a primeira coisa que justamente deve fazer é procurar saber quem você é durante a sociedade. E às vezes a gente acaba descobrindo isso em pequenos ou gigantescos atos. Atos como o que eu acabei descobrindo. Escovar os dentes, às vezes pode te ajudar a ter uma visão maior
sobre o mundo que está ao seu redor. Isso aí já é assunto para outro vídeo. Mas que pequenas coisas, pequenos hábitos da sua vida podem mudar totalmente a forma com que você vê o mundo. Se você se sente muito infeliz pela vida que você tem, se você não se sente pertencido ao mundo que você está, você deveria um pouco procurar uma mudança de rotina, aprender algo novo, aprender algo que você se acha horrível em fazer. Eu, por exemplo, eu me acho horrível em desenhar. E ultimamente eu estou tentando aprender a como desenhar e isso está me ajudando demais por ser uma habilidade que eu nunca tive e eu nunca procurei ter vontade de adquirir ela. Então, às vezes, ao invés de se prender à ideia de sermos nós mesmos, o melhor seria a ideia de procurarmos saber quem somos e, através disso, melhorar a cada dia e descobrir o melhor da gente. Outra coisa também que o filme me ensinou, já partindo desse pressuposto, é o como que é perigoso o ideal que a gente cria do mundo fora da gente e como isso pode influenciar. É muito engraçado como no filme tudo muda para o protagonista justamente quando ele perde tudo, quando ele perde o apartamento dele que era recheado das coisas que ele sempre sonhou em consumir. E até depois tem uma das partes que é a minha favorita, que é onde o protagonista e o Tyler Durden estão conversando dentro de um bar. E aí ele fala, né, o quanto que era importante, as coisas que ele tinha. Então o Brad Pitt, né, o Tyler, retruca ele falando que essas coisas de TV, sofá e outras coisas que a gente acha que é essencial para completar a nossa vida, pouco importa. E quando a gente dá muito valor a essa questão material, a gente perde o valor nosso como ser humano. Então, e ele acaba encerrando todo esse diálogo com uma das melhores frases do filme, que é: as coisas que você possui acaba te possuindo. Ou seja, quando damos muito valor ao mundo ao nosso redor, um valor, digamos assim, errado, quando damos muito mais valor às coisas materiais, às coisas banais da nossa vida e esquecemos da gente, de se cuidar, de preservar nós e as pessoas que amamos, nos tornamos também pessoas vazias, pessoas sem sentido, pessoas simplesmente tomadas pelo materialismo. E eu acho que a terceira lição, justamente para encerrar, porque esse vídeo eu acho que já está ficando muito longo, mas a principal coisa, o que eu realmente levei para o resto da minha vida, que é que devemos evitar o medo excessivo, principalmente o medo da perda, e aprender a lidar dessa perda de maneira saudável. Eu sei que é um conselho muito daquela coisa de você está falando isso porque você não perdeu o que eu perdi, mas perdas, independente do nível, do grau e do que seja, são grandes e impactam muito na nossa vida. Mas às vezes são necessárias justamente para a gente começar um ponto de partida de mudança, porque se focarmos muito nas coisas que temos, a gente acaba tendo um medo tão grande de perder tudo que esquecemos o que é viver. Passamos vivendo, dormindo e se levantando todo dia com medo. Medo de perder emprego, medo de perder algum bem precioso da nossa vida, medo de perder dinheiro, mas essas são coisas que futuramente dá para se recuperar. Agora, o que não se recupera, por exemplo, é tempo perdido gastando discutindo com alguém, ou saúde perdida gastando, fazendo hábitos pouco produtivos e pouco saudáveis na nossa vida. Então, o que se torna realmente importante, o que é realmente vital, é entender e não ser mais escravo da dor e das coisas materiais da nossa vida e aprender um pouco a lidar com a perda e valorizar a perda nesse mundo. Como o próprio filme explica, quando perdemos tudo, nos tornamos livres para fazer aquilo que queremos. E é tão impactante essa frase que justamente me motivou a fazer esse vídeo. Quando eu vi esse filme, já foi um pouco depois de uma fase enorme na minha vida, mas justamente lembrei de tudo que aconteceu comigo e de tudo que aconteceu lá para trás, quando eu literalmente perdi tudo, inclusive até mesmo a minha própria base familiar, que era tudo na minha vida, e eu simplesmente me vi em estado de isolação, sem ninguém, sem propósito nenhum, mas que graças a Deus eu consegui superar tudo isso e hoje estou aqui fazendo esse vídeo na frente das câmeras.
Então, o principal, eu acho, de tudo, e principalmente como autista e do que eu aprendi sobre o Clube da Luta, é o quanto que é importante a gente se cuidar, se preservar e viver menos com medo e mais com vontades e desejos. E que às vezes é necessário se entregar um pouco, nem que seja um pouco, pelas nossas loucuras para descobrirmos mais do mundo que a gente vive. Infelizmente, estamos vivendo numa sociedade que a cada dia que se passa é mais preso no material e nos próprios bens, uma sociedade de consumo, uma sociedade do espetáculo, como dizem alguns filósofos, mas que pouco se preza pelo interior, pelas pessoas que estão ao seu redor e principalmente pelo amor familiar, que sempre foi base de toda a sociedade na qual a gente conhece. Então, a todos eu faço a recomendação do filme Clube da Luta. Aqui está assistindo esse vídeo agora, se pôde acompanhar até aqui, mais de 21 horas de praticamente monólogo de um autista querendo falar um pouco sobre um filme e como ele mudou a sua vida. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe este vídeo a outras pessoas. E se você gostou, quer recomendar para mim algum outro tipo de filme que eu queira assistir, eu vou estar aceitando de muito bom grado. Como eu falei, esse filme me ajudou a descobrir e aceitar um pouco as coisas, então aceitar conselhos, recomendações é sempre bem-vindo e vai me ajudar demais. E se a vida está complicada, agora um conselho que eu aprendi no filme. Se está com tanto medo de perder, se está com a vida complicada, se você acha que tudo está dando errado na sua vida, entenda uma coisa, você não é seus problemas. Você não é a vida ruim que você está tendo. Você não é os erros que você comete, você não é a pessoa infantil que você é em seus momentos de raiva. Você não é nada daquilo que está te prendendo. Você não é seu emprego, você não é sua televisão, você não é aquele comercial que te mostra rico. Você não é nada disso. Você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa com potencial. Potencial na qual você mesmo ainda não descobriu como explorar e como utilizar dele corretamente, mas que através da força, da perseverança e da vivência do dia a dia você vai acabar descobrindo e vai acabar se tornando algo maior, nem que seja só para você mesmo e por uma fração pequena de pessoas, mas que mesmo assim impacta e muda a vida delas. Então, saiba que a primeira regra do clube é não falar sobre o clube da luta, mas a primeira regra da vida é enfrentar ela. Dito isso, vejo você no próximo vídeo.